Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Infinity News. Galera, antes eu vou deixar um recado aqui com vocês muito top. Se você tem interesse em ganhar dinheiro, fazer uma renda com o futebol, eu vou deixar o link na descrição, que quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, beleza? E galera, eu vou pedir para vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários sobre as notícias do Cruzeiro, beleza? E bora para as notícias. Muito obrigado, valeu galera! Boa noite, Thiago Reis e Edu Panzi. Pois é, tá dando pano pra manga a tabela do Campeonato Mineiro pelos lados do Cruzeiro. Situação complicada, os horários que colocaram os jogos do Cruzeiro como mandante. Nós tivemos hoje, na turma do bate-bola, a presença do presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. E a gente volta a repercutir a fala do Adriano Aro dentro do Bastidores. Boa noite, presidente. Boa noite, Adilson. Boa noite, ouvintes da Rádio Itatiaia. Em relação ao contrato de televisionamento do Mineiro Cicobi, o que aconteceu foi o seguinte: em 2021, com o campeonato ainda em andamento, a Federação Mineira convidou os clubes a conjuntamente debaterem a formatação para a transmissão dos anos seguintes. Por quê? Porque aquele era o último ano na qual a Rede Globo de televisão ainda tinha contrato. Então, todos os clubes atenderam essa convocação, vieram à federação e a entidade começou a fazer uma discussão coletiva. Falamos com várias emissoras, falamos com a Globo, com a Band, com a Alterosa, com a Record, enfim, YouTube, todos os players de mercado. E o que aconteceu foi que, ao longo do ano de 2021, federação e clubes tiveram negociações coletivas com essas entidades. Mas, num dado momento, o Cruzeiro, que até então participava dessa negociação, decidiu, diante ali dos seus próprios desafios, dos seus próprios interesses, que a federação respeita e não faz nenhum tipo de juízo de valor em relação a isso, o Cruzeiro decidiu fazer uma negociação em separado com a Sempre Editora e acabou cedendo a integralidade dos seus direitos referente ao campeonato de 2022. Essa situação gerou um problema, porque até então as entidades de Minas, os clubes de Minas, sempre realizaram um acordo coletivo. Por quê? Porque nós estamos falando aí da exibição de um produto, que é o futebol, e no contrato de exibição do Mineiro Cicobi, historicamente sempre existiu uma cláusula onde a emissora detentora dos direitos teria prerrogativa na indicação de dias e horários de jogos. Então, como sempre tivemos uma única emissora, sempre foi fácil conciliar todos os interesses, porque não havia até então interesses comerciais conflitantes. Entretanto, em 2022 tivemos um cenário muito diferente, onde 11 dos 12 clubes realizaram um contrato com a Rede Globo, o qual a federação figura como anuente, e esse contrato estabelece uma cláusula onde a Rede Globo tem a prerrogativa de escolher dia e horários de jogos. Então, a federação, enquanto interveniente anuente daquele contrato, ela tem que respeitar essa cláusula. É por isso que a grade do Mineiro Cicobi de 2022 apresenta os jogos do Cruzeiro como mandante, em algumas oportunidades, com dias e horários fora daqueles comumente utilizados. Eu queria só registrar que da parte da federação não há nenhum tipo de retaliação, perseguição ou vontade de prejudicar o Cruzeiro. Muito antes, pelo contrário. Hoje a federação tem um excelente relacionamento com o Cruzeiro, que é um dos nossos maiores filiados, e nós queremos fazer de tudo para poder auxiliá-lo. A grande questão é que em nenhum momento a Sempre Editora procurou a federação ou a Rede Globo, para juntos estabelecermos algumas diretrizes que pudessem compatibilizar os interesses. Como isso não foi feito, a federação seguiu o estabelecido no contrato entre os 11 clubes com a Rede Globo. A federação é favorável à existência de várias emissoras transmitindo o campeonato, isso não é nenhum problema. Mas, para que haja aí
o atendimento do interesse de todos, essas emissoras precisam se reunir com a federação, que é a entidade que organiza o campeonato, a fim de traçar diretrizes comuns e tentar, dentro do possível, conciliar todos os interesses. A federação segue sempre aberta ao diálogo e sempre se propôs a buscar, a conciliação de todos os interesses envolvidos, mas para essa questão ela não foi procurada pela detentora aí dos direitos de exibição do contrato, que no caso é a Sempre Editora. Então tá aí, Thiago Reis e Edu Panzi, a fala do presidente Adriano Aro. Repercute isso aí. Vamos ver se alguém tem uma solução para estes horários dos jogos do Cruzeiro, Thiago. O Adilson, nós vamos trazer algumas possibilidades de solução. Primeiro eu quero informar que o América está em campo neste momento pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E, aliás, repetiu o placar da primeira fase, enfrentando o Falcon, empatou por 1-1. O América empata nesse momento com o Falcon, que é de Sergipe, um time desconhecido de empresários lá de Sergipe. Eles empataram na primeira fase e agora empataram de novo e o jogo está indo para os pênaltis. Lembrando que o América já passou na outra fase também nos pênaltis, quando eliminou o Atlético Paranaense. Então já o início das cobranças de penalidades máximas para América e Falcon é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu vou trazer já o lado do Cruzeiro, mas o Edu Panzi, o presidente Adriano Aro, da Federação Mineira, pontuou algumas situações e para mim é muito claro. É uma questão comercial, de quem paga e de quem manda. Você vai se lembrar, Edu, sua memória é muito mais privilegiada que a minha. Teve um jogo do Cruzeiro, uma final de Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro iria jogar com o River Plate na Argentina. O Cruzeiro tinha um jogo na terça-feira com o River Plate, queria passar a final do Mineiro para sábado e a Globo simplesmente bateu o pé. Falou, não vai passar, o jogo é domingo, a final é domingo, ponto, acabou. E não passou. O Cruzeiro jogou domingo e terça-feira. O Samuel também que é bom para lembrar essas coisas. Aí o Cruzeiro teve que ir para Argentina e jogar, se eu não me engano, com o River Plate. Foi para Argentina e jogou na terça-feira. Tinha aquela história, 72 horas, se vai ter, não vai. Jogou, porque quem comprou os direitos manda. Perguntas, Edu Panzi. Mas a Globo comprou os direitos dos 11 times e não comprou do Cruzeiro. Mas ela comprou o campeonato. Ela é detentora da competição. Então o que ela escolheu? Não quer jogo no horário nobre, entre 7 e 11 da noite. Estão chamando, inclusive, entre as pessoas da negociação, da cláusula BBB. É a cláusula Big Brother. A Globo não quer nada que possa minimamente atrapalhar o andamento do Big Brother. Então colocou o jogo do Cruzeiro nesses horários de domingo, 8h30 da noite, de meio de semana, 5 horas da tarde. O que pode ser solução, Edu? Ou a Globo e a Sempre Editora chegarem num acordo, a Sempre Editora revender os direitos para a TV Globo, para que a TV Globo possa transmitir o campeonato, o que ela não tem nenhuma obrigação de fazer, é uma questão comercial. Ela viu uma oportunidade, no caso a Sempre Editora, que o Cruzeiro precisava desesperadamente do dinheiro e vendeu os direitos lá atrás por 4 milhões, que aliás é menos do que a cota da TV Globo, que é de no mínimo 6 milhões, que é o que o Atlético está recebendo e pode receber mais. Mas o Cruzeiro precisava desse dinheiro lá atrás à vista, e aí também respeito. Repito, questão comercial, correu para vender sem ouvir o restante da competição. O Cruzeiro correu para vender os seus direitos, para ter esse dinheiro no ano passado num fluxo de caixa. Então agora é uma questão comercial. O Cruzeiro, Super Editora e Globo chegam num acordo. A informação que eu tenho é que a Globo está irredutível quanto à possibilidade de mudança dos horários, a não ser que haja esse acordo entre Sempre Editora e TV Globo, a Sempre Editora permitir que o Cruzeiro, por exemplo, a Globo transmita na TV e eles ficam com os direitos de streaming, alguma coisa nesse sentido. Mas a informação que eu tenho é que nesse momento não há nenhuma negociação. Ou até, do Panzi, que o Ronaldo Fenômeno, aí entra a força e o peso daquilo que a gente já disse, da importância do Fenômeno. Que ele vá na Globo, lá no Rio de Janeiro, ele tem contato, ele tem essa penetração. Ele vai lá e fala, gente, preciso de ajuda aqui, ó. Então, tá ruim pro Cruzeiro aqui, eu acabei de comprar, preciso de uma força de vocês. Use do relacionamento dele, que o Ronaldo Fenômeno use do relacionamento dele para reverter essa situação. Mas nesse momento, repito, são pouquíssimas as chances de que os jogos do Cruzeiro saiam desse horário pelo impasse ou pela falta de negociação que existe nesse momento, Edu Panzi.